Que Jesus, os bons espíritos possam estar conosco. É uma alegria muito grande poder me dirigir a cada um de vocês dessa cidade que a minha esposa já morou, que é a cidade de Caratinga. Aliás, minha esposa é nascida em Governador Valadares, teve oportunidade de trabalhar, estudar o espiritismo no Marta Figner, em Governador Valadares. Depois esteve aí em Caratinga também passando pelo Dias da Cruz. Então, as nossas lembranças dessa casa espírita, que está completando 129 anos, são sempre lembranças positivas, lembranças saudosas. Eu escuto meu sogro, Luiz Eduardo Araújo, me contando de dias de trabalhos muito profícuos que ele aí realizava. Lembra-se de seu Gerson Simões Monteiro, que trabalhou aí na casa, participou de algumas atividades. Então eu me sinto, todas as vezes que estou falando em Minas, como se estivesse no meu estado raiz, porque me sinto um pouco mineiro também. Eu peço a Jesus, peço aos benfeitores da espiritualidade, peço a André Luiz, a Leon Denis, que eu estampei na minha camisa hoje, que possam inspirar a nossa fala. Porque todas as vezes que estamos no trabalho do bem, nós somos inspirados por esses amigos da espiritualidade. Quero começar as nossas reflexões trazendo uma lenda egípcia. No início desse livro aqui de André Luiz, na verdade a lenda egípcia é narrada pelo benfeitor Emmanuel, dando início a essa obra Libertação, que é uma das obras de André Luiz na sua série no plano espiritual, que nos fala das moradas, das esferas espirituais. Narra essa lenda egípcia que havia um lago, onde estavam muitos peixes, peixes grandes, peixes que comiam muito, e nesse lago havia um peixinho vermelho. Se vocês escutarem alguma voz que não for a minha, gente, quando a gente faz uma live, a gente está dentro da nossa espontaneidade, porque ao meu lado estão a minha esposa almoçando, a minha filha conversando com a minha esposa e o meu cachorro deitado no meu pé. Mas não me tiram a atenção de vocês. Havia um peixinho vermelho nesse lago, e esse peixinho, ele sempre em contraste com aqueles peixes grandões que comiam muito, e esse peixinho vermelho era muito observador, porque ele se dava conta de que na beirada do lago havia algumas frestas, e essas frestas ele ficava imaginando, por onde essas frestas passam? Onde que essas frestas vão dar? E como ele era pequenininho, ele resolveu, eu hei de entrar por esses caminhos. Um dia ele se espremeu e passou por aquela frestinha. E quando se deu conta, aquele pequeno lago, que não era uma casa única dos peixes, conectava-se com o grande oceano, o grande mar da vida. E nesse oceano ele percebeu, haviam outros peixes, baleias, tubarões, haviam corais, havia uma beleza estonteante, que até então ele não se dava conta naquele pequeno lago que lhe servia de morada. Ele então tem um insight, eu vou voltar. Eu vou contar para os meus irmãos peixes que a vida não é apenas o nosso lago. E ele, pelo caminho por onde foi, ele voltou. E conversando com seus irmãos peixes, ele diz, olha, a nossa vida não é apenas aqui, onde a gente come, cresce, fica sempre restrito a esse pequeno lugar. Nós temos uma grande possibilidade de seguir em frente, de estudar, de nos aprimorar. A vida é o grande mar, não apenas o lago que hoje nos serve de morada. Havia um peixe gordanchudo, conforme conta a lenda egípcia, minha filha, cuidado, que disse assim, você deve estar louco, peixinho. De que mais que a gente precisa? Nós já temos tudo aqui no nosso pequeno lago. Você deve ter enlouquecido. Sai para lá. Não queremos saber de você. E o fato é que o peixinho entristecido porque ninguém acreditava nele. Ninguém teve ouvidos para ouvir a grande beleza do seu relato. E ele, bom, se aqui eu não sou bem-vindo, eu vou para o grande mar da vida. O fato é que as intempéries, porque a vida é cheia de mudanças, mudanças que vêm para o bem, mudanças que às vezes nos trazem períodos de aprimoramento, de aprendizado, aquele lago foi secando.
E os peixes maiores foram morrendo. O peixinho, ele acabou se salvando, porque por aquela fresta ele conheceu a grande beleza da vida, que não era o lago, mas era o mar. E o que essa lenda egípcia, trazida por Emmanuel, na introdução do livro Libertação, traz para nós? Nós somos seres espirituais. A nossa vida não é esse pequeno espaço de tempo que passamos encarnados, porque nós estamos destinados às estrelas, falando de uma forma bem poética. O nosso caminho material, orgânico, é apenas uma pequena passagem transitória, porque um dia nós deixaremos esse corpo e singraremos para a nossa verdadeira morada, que é o lar espiritual. Então, nesse pequeno conto egípcio, nós nos damos conta de que somos seres espirituais, perpassando uma experiência corporal. Enquanto aqueles grandes peixes achavam que a vida no lago era tudo, enquanto muitos hoje acham que a vida no corpo físico é tudo, em verdade, é apenas um período bastante transitório. Por que nós iniciamos com essa lenda? Porque esse peixinho vermelho é Leon Denis, é André Luiz. Porque notem a obra de André Luiz e de Leon Denis. Não seriam eles peixinhos vermelhos, trabalhando aqui numa simbologia, numa grande metáfora, porque o que fez Leon Denis no século XIX? Trabalhando com espíritos que se aproximaram dele, um jovem médium, mas também um estudioso, um orador, nascido em 1º de janeiro de 1846, conheceu a pobreza, porque era filho de Joseph Denis, um pedreiro, era filho de uma camponesa, Anne Lucie, ou Ana Lúcia, trazendo para o português. Teve a oportunidade de estudar pouco, mas depois tornou-se um autodidata. Trabalhou como seu pai trabalhou. Desde muito jovem, trabalhava com moedas, na Casa da Moeda, ali na Lorena, um recanto ao leste da França. Leon Denis foi esse peixinho vermelho, que debruçando-se aos 18 anos com o Livro dos Espíritos, mas tudo isso aqui é o que eu sempre pensei. Porque a vida não é apenas o que os olhos físicos podem tangenciar. A vida é muito mais. A vida são os dias da imortalidade. Há várias moradas na casa do meu pai. E aquele livro era de um professor, em verdade, um grande pedagogo chamado Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o nosso Allan Kardec, e Leon Denis começou a ler, sem se dar conta que Dona Anne Lucie também lia aquele livro. E aquele livro tirou um jovem que havia passado dias de materialismo, como muitos jovens franceses da época, dias de catolicismo, que era a religião predominante à época, para os dias do espiritismo. Leon Denis fez-se espírita, um grande orador, um grande escritor, trazendo livros notáveis, como Depois da Morte, que em 1889 narra as possibilidades do au-delà, do além-túmulo. E esse livro, que Senhor Mariano, na nossa pequena Sacramento, no interior das Minas Gerais, presenteou Eurípides Barçanufo. Olha, meu filho, eu não tenho como mais te convencer de nada. Leia esse livro. E Eurípides Barçanufo, após uma noite de leituras do livro de Leon Denis, meu tio, você tinha razão. A vida é o grande palco da imortalidade. Nós somos espíritos. Então, Leon Denis foi o peixinho vermelho. Foi o peixinho vermelho que começou a dizer para as pessoas: nós podemos nos comunicar com aqueles que já estão desencarnados. Em verdade, ninguém morre. Nós perdemos apenas um corpo de carne, mas nós continuamos sintonizados pelos caminhos do pensamento. Em verdade, todos nós vamos nos reencontrar um dia, e Leon Denis escreve os mais variados livros, todos eles notáveis, Depois da Morte, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, No Invisível, um livro sobre Joana d'Arc, O Grande Enigma, entre vários outros. Tenha a oportunidade de trabalhar enquanto médium
e capitaneando os mais variados espíritos. Entre eles, os benfeitores Duran, que era um espírito que estava sempre com ele nos trabalhos espíritas. Um outro que, no primeiro momento, apresenta-se como Sorella, que em italiano quer dizer irmã, mas que depois nós viemos saber que tratava-se de Joana d'Arc, a mártir francesa. Mas, igualmente, Jerônimo de Praga, que, se fôssemos buscar em vidas passadas, eles já haviam vivido juntos, lutado pelo evangelho numa forma ressignificada para o entendimento do povo. E agora estavam Leon Denis encarnado no século XIX, Jerônimo de Praga desencarnado, para Leon Denis, como peixinho vermelho, cantar os dias da imortalidade. E André Luiz, outro peixinho vermelho. Não importa quem seja a personalidade de André Luiz, porque uns dizem Carlos Chagas, outros dizem, outros médicos famosos, a personalidade pouco importa. O que importa é que em 1941, Chico Xavier, que já estava escrevendo desde 1932, psicografando, a sua primeira obra foi Parnaso de Além-Túmulo, o benfeitor Emmanuel lhe traz um médico. Seria Oswaldo Cruz? Seria Carlos Chagas? Bom, já disse, pouco importa. Esse médico queria trazer para as pessoas uma realidade. Há muitas moradas na casa de meu pai. Ele próprio estava numa morada chamada Nosso Lar, que havia sido criada por portugueses distintos no século XVI. E havia nessa colônia espiritual cidades, lugares para descansar, lugares para trabalho, narra cenas muito próximas de nós e os corações amigos pensam, parece que lá é igual ao lado de cá, mas é o contrário. Porque o plano espiritual é o plano verdadeiro. O que existe aqui é uma cópia do que existe do lado de lá. E ele se aproxima de Chico. Eu quero escrever por ti. Eu quero dizer para as pessoas que ninguém morre. Eu quero dizer para as pessoas que há moradas no plano espiritual. Eu quero dizer para as pessoas que eu próprio estou em uma. E Chico estava na sua casa em 1941, ainda em Pedro Leopoldo, porque ele só se transfere para Uberaba em 1959. E Chico lhe indaga, meu irmão, qual é o seu nome? E aquele médico, como se chama esse irmão seu que está dormindo aí na cama? Ah, ele se chama André Luiz. Meu nome pouco importa. O que importa é o que nós vamos fazer. Chame-me por André Luiz. E pela psicografia de André Luiz, Chico psicografa uma série falando do plano espiritual, a começar por Nosso Lar. Depois Os Mensageiros, que quem não assistiu ainda, pode assistir. Nós já temos um filme sobre Nosso Lar e sobre o Nosso Lar 2, que refere-se aos mensageiros. Depois Missionários da Luz, que obra belíssima, que nos fala da glândula pineal, que nos fala da nossa necessidade de sermos completistas, aproveitarmos o nosso tempo enquanto estamos encarnados, que nos fala do processo de reencarnação. Depois ele nos traz Obreiros da Vida Eterna, que já trata dos processos de desencarnação. Depois nos traz No Mundo Maior. Eita, livro fantástico, porque fala da casa mental, a instância consciente, a instância superconsciente, a instância pré-consciente. Uma verdadeira aula de psicologia, porque Freud já dizia do inconsciente, do consciente e de uma instância que nós chamamos o superego, que André Luiz, com outros nomes, fala da mesma psicologia. Depois esse livro, Libertação, de onde nós tiramos a lenda do peixinho vermelho, e depois vários outros. Entre a Terra e o Céu, livros difíceis quando a gente não estuda, como Mecanismos da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, em parceria com um grande irmão médium, hoje já desencarnado, mas que deixou de fazer parte das lides espíritas, Valdo Vieira. Um outro livro notável,
que deve ser lido por todos aqueles que se propõem a estudar e a praticar a mediunidade, os domínios da mediunidade. Também nos escreve Sexo e Destino, em uma obra romanceada que diz tudo do que foi a psicografia de Chico trazendo André Luiz. E a vida continua. Porque nós devemos ter certeza, meus amigos, que a vida continua. Daí, falar de André Luiz e Leon Denis em 40 minutos, vocês que conhecem aquele programa do Faustão, Se Vira nos 30, hoje me deram o Se Vira nos 40, porque é tanta coisa que eu preciso resumir em tão pouco tempo. Eles são peixinhos vermelhos, que singraram o grande mar da vida, a grande espiritualidade, e vieram contar para nós de 3 coisas, fazendo um resumo bem sucinto. Primeira coisa, imortalidade. Guardem isso. Todos nós somos imortais. Não percamos essa certeza. Quando a gente fecha os olhos, nossos órgãos param de funcionar, diz Leon Denis, diz André Luiz, o que morre é apenas um corpo de carne. O espírito vive, a vida continua. Numa síntese, a primeira proposta, um diálogo de André Luiz com Leon Denis é esse, imortalidade. Uma segunda proposta, mediunidade. Porque quando a gente se lembra do profeta Joel, no Antigo Testamento, quando ele diz, dia chegará, que o Senhor Deus derramará do seu espírito por toda a carne. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, até os vossos mancebos profetizarão. É isso que Leon Denis nos fala. É isso que ele testemunha enquanto médium, mas que ele nos conta em livros da sua própria lavra, mas trazendo contribuições do espírito Joana d'Arc, Jerônimo de Praga, Duran, entre tantos outros. E Leon Denis tem uma particularidade notável na vida dele. Notável não pelo problema, mas notável pela sua capacidade de entrega. Quando a gente lê a sua biografia de Gaston Luce, Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, sua vida e sua obra, nós percebemos que quando ele foi servir o exército, que era obrigatório na França e é obrigatório até hoje, ele já tinha dificuldade na vista. Ele enxergava pouco, gente. Em 1910, ele que nasceu em 1846, já não enxergava quase nada. E grande parte dos seus livros foram escritos com ele já cego. Olha o testemunho desse homem. Olha a sua entrega. Olha o lugar de fala, como diz a nossa Lari, porque ele falava do sofrimento, da dor como uma proposta redentora, falava da comunicabilidade, testemunhava a sua resignação, a sua fortaleza. E quando ele desencarna em 12 de abril de 1927, ele desencarna trabalhando, porque foi um dos oradores mais notáveis que nós conhecemos. No Congresso de 1925, ele falou para 2.000 pessoas. E narram os biógrafos que quando Leon Denis falava, as pessoas se maravilhavam. Porque não era apenas a voz, era um magnetismo que encantava as pessoas. Como nós precisamos de Leon Denis. Como nós precisamos ler a sua obra ainda nos dias atuais. E ele, então, dá testemunho que nós nos comunicamos com o mundo espiritual. Pelas vias do pensamento, através dessa mediunidade que levanta as lápides dos túmulos que estão vazios, trazendo a voz daqueles que já desencarnaram, mas não estão mortos, apenas desencarnados. E igualmente André Luiz. Quando ele próprio desencarnado vem e nos conta, eu morri, mas eu estou vivo. Passei 8 anos numa região umbralina, mas aqui estou para contar que eu fui ajudado por Clarencio, por outras pessoas, pela minha mãe, que esteve comigo em todos os momentos. Então vejam, imortalidade, mediunidade. E há um outro aspecto de diálogo entre esses dois autores que nos fala da pluralidade dos mundos habitados. In domo patri mei mansiones sunt mult.
Eu quase fui padre, gente. E a gente era obrigado não, a gente estudava o evangelho em latim. O trecho que eu disse em latim é: há muitas moradas na casa do meu pai. E quando a gente estudava esse trecho na Igreja Católica, nós pensávamos no céu, no inferno, no purgatório e no limbo. O limbo, pela ortodoxia da Igreja, já não existe mais. Era uma diversidade das moradas. Mas Leon Denis, André Luiz e Kardec vêm colocar para a gente que essa multiplicidade de moradas refere-se à pluralidade dos mundos habitados. Refere-se às colônias existentes no plano espiritual. Porque André Luiz fala de nosso lar. Mas fala de outras moradas quando a gente vai lendo os seus romances. Aliás, não sei se vocês sabem, a coleção Vinha de Luz do Espírito Emmanuel são nomes de moradas, colônias espirituais que existem nesse universo que hoje a ciência cataloga 2 trilhões de galáxias. Quando ouvimos falar Pão Nosso, nome de uma colônia, Vinha de Luz, nome de outra colônia, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, nomes de colônias. Então o diálogo entre esses 2 espíritos é riquíssimo. E eu quero agora, na parte final da minha fala, destacar alguns trechos de 2 livros que eu deixo como sugestão de leitura. Porque falar de André Luiz sem falar de nosso lar, talvez fique pobre o nosso discurso. Porque esse livro veio a lume em 1944. E eu quero que vocês imaginem como era o Brasil em 1944. Era um país ainda muito agrário, um país em vias de desenvolvimento, um país essencialmente católico. Imaginem um homem simples, modesto, de Pedro Leopoldo, uma cidadezinha perto de Belo Horizonte, chamado Francisco de Paula, depois ele tira o de Paula, Cândido Xavier, que escrevendo por um tal André Luiz, que tinha o nome do meio-irmão dele, falando de uma colônia espiritual. Quantos não foram os doestos, as críticas? Quantas pessoas não disseram que era coisa do diabo? Que Chico Xavier não era um lunático, um maluco, mas ele não se preocupava com nada disso. Porque o que ele fazia era pelo Cristo, com o Cristo e a favor do Evangelho. Em 1944, então, André Luiz vem e nos fala da colônia Nosso Lar. Há um prefácio belíssimo do Espírito Emmanuel dizendo que mais do espiritismo ou que do espiritualismo nós precisamos de espiritualidade. E o que é espiritualidade? Fazendo um link com Jesus, ter espiritualidade é ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. Depois do prefácio de Emmanuel, vem André Luiz com uma introdução. E essa introdução do livro Nosso Lar, quem não leu, leia. Quem já leu, leia de novo, porque é um dos textos mais bonitos da sua obra. E eu diria que um dos textos mais bonitos de toda a literatura espírita. Quando a gente pega os 10 livros espíritas mais vendidos, Nosso Lar está entre eles. E olha o que diz, em poucas palavras, essa introdução. A vida não cessa. A vida é fonte eterna. A morte é o jogo escuro das ilusões. Como é bom saber que a vida não cessa. Como é bom saber que hoje, quando os nossos braços se abrem em solidariedade aos irmãos rio-grandenses, e a gente deve ajudar, a gente deve ser solidário, nós devemos sentir as lágrimas, sentir as dores como se fossem nossas, mas ter a certeza, a vida não cessa. A vida é fonte eterna. Divaldo Pereira Franco diz que um daqueles espíritos desencarnados já esteve na reunião mediúnica da Mansão do Caminho para narrar que desencarnou vítima não do rio Guaíba que encheu, mas de um ataque do coração porque ele não suportou ver tanta tragédia, mas se comunicou: eu estou vivo. Eu estou vibrando por todos os que sofrem, os desencarnados e os encarnados. E prossegue André Luiz. O grande rio tem seu trajeto, antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre
caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos, aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. E agora um trecho que é fantástico. Uma existência é um ato, apenas um ato. De quantos atos constitui a nossa vida atual? E agora eu quero que vocês pensem de quantos atos constitui a nossa vida imortal. Quando olhamos para uma pessoa, nós vemos um retrato, mas ela tem um antes, ela tem depois. Uma pessoa não é um retrato, ela é um filme, porque, sobretudo, ela é um filho de Deus. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Eu quero parar por aqui. Fica como dever de casa, vocês leem o resto aqui da introdução. Porque daqui a pouco eu estou fazendo o aquecimento, gente. A palestra vem depois de mim, com a Larissa Chaves. Fazendo um diálogo agora com a obra de Leon Denis, que também nós vamos ler alguns trechinhos. No invisível. Porque pensem, é apenas invisível aos nossos olhos, porque o plano espiritual não é lá, não é abaixo, o plano espiritual é aqui. Talvez vocês se lembrem dos desenhos do Pica-Pau. O desenho do Pica-Pau é bem da minha época, porque hoje, assistindo com a minha filha, é a Peppa Pig, é a Dora Aventureira, então eu preciso atualizar os desenhos. Mas quando o Pica-Pau ia subir por céu, ele estava subindo. Quando ele tinha feito alguma coisa de errado, ele descia para o inferno, o elevador era para baixo. E nós agora acabamos com todas essas dimensões, porque o plano espiritual não é para cima, o plano espiritual não é para baixo, nem para um lado, nem para o outro. O plano espiritual é aqui. Ele nos rodeia. Nós interpenetramos o plano espiritual. Daí Leon Denis dizer no invisível, porque sendo o plano espiritual aqui, ele apenas está invisível, mas nós podemos acessá-lo com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações, com o nosso coração. Pensemos nisso e leiamos agora alguns trechos desse notável espírito, no capítulo 11, Aplicação Moral e Frutos do Espiritismo. Porque olha o que ele nos diz, se não guarda perfeita consonância com o que nos coloca André Luiz. As religiões do futuro terão como base a comunhão dos vivos com os mortos, o ensino mútuo das duas humanidades. Não estava Leon Denis falando da mediunidade? Não estava Leon Denis falando dessa capacidade de interpenetrabilidade, de comunicabilidade dos que estão vivos no corpo, com aqueles que permanecem vivos num corpo de natureza semimaterial chamada perispírito? E Leon Denis vai ainda mais longe. Porque hoje a mediunidade é a mediunidade que a gente conhece de uma forma mais ostensiva. Mas quando a gente abre o capítulo 14 do Livro dos Médiuns, nós sabemos que todos nós somos médiuns. E no futuro essa mediunidade vai aflorar, se aprimorar, de forma que a gente consiga uma comunicação pelo pensamento, uma comunicação direta, pela prece, pela vibração. Nós estaremos a todo momento interligado com aqueles que já foram. Daí a gente percebe por que a gente sonha, por que a gente tem calafrios, às vezes vontade de chorar, outras vezes vontade de sorrir, e a gente diz assim, do nada eu estou me lembrando da minha mãezinha. Não é do nada, ela está aí do seu lado. Hoje eu sonhei com meu avô, é porque seu avô te ama tanto, que ele veio no seu sonho te dizer, eu estou vivo. Você não pode me tangenciar fisicamente, mas esse invisível que hoje retrata a nossa distância, ele é tão visível que eu te visito nos sonhos e te digo, eu te amo. E prossegue Leon Denis. A alma humana aprenderá a se conhecer na sua natureza imortal, no seu futuro sem fim. Olha que bonito, gente.
Quando Leon Denis escreve, ele escreve de uma forma poética, porque poesia hoje não é apenas versos alexandrinos, decassílabos, dodecassílabos, tudo rimando. Poesia hoje a gente extrai pela essência. E quando Leon Denis escreve, parece que a gente está lendo as mais belas rimas, porque as suas colocações não falam ao cérebro orgânico, falam ao espírito imortal. O homem reconhecerá a sua imortalidade. O homem se dará conta que o que nós vivemos hoje é transitório, que quando olhamos para o mundo e vemos guerras, é transitório. Quando nós olhamos para o mundo e vemos enchentes, é transitório. Tudo isso é um processo de aprendizado, de despertador. Guardaram o trocadilho com a palavra? É proposital. Despertador, porque a dor é uma grande potência da alma. Prossegue Leon Denis nos colocando: não mais preconceitos estreitos. Isso é viver a imortalidade. Acabar com os preconceitos. Porque se eu sou um espírito, não há espírito branco ou negro. Não há espírito espírita ou espírito, vamos dizer assim, da Umbanda, do Candomblé. Nós somos espíritos e nos expressamos, às vezes, num corpo negro, outrora num corpo branco. Às vezes nos expressamos no catolicismo, outras vezes nos expressamos no espiritismo, mas podemos, numa próxima encarnação, nos expressar no islamismo. Por que não? Diz Leon Denis, acabam os preconceitos, não mais rivalidades mesquinhas, porque aquele que hoje é um hebreu e quer lutar por uma terra que é dos dois, amanhã pode nascer um muçulmano. Aquele que hoje é um muçulmano e quer tocar bomba do outro lado, pode amanhã nascer um hebreu. Acabam as rivalidades, porque eu deixo de ver um corpo, uma raça, e passo a ver um espírito imortal. A forma de Leon Denis se comunicar é uma forma que chega a nos emocionar. Acima das pequenas pátrias terrestres, veremos desmembrar-se a grande pátria comum, o céu sem limites. Quando olhamos para o céu, ele não tem limites. É o azul que ele sentia da proximidade de Sorella, de Joana d'Arc, que dizia: meu filho, eu desencarnei defendendo a França, a Guerra dos 100 Dias, mas hoje eu me dou conta, meu filho, que eu não sou apenas uma mártir francesa, eu sou uma mártir do Cristo. Nós deixamos de defender bandeiras e passamos a defender o amor, a fraternidade, a concórdia. Olha que beleza isso, meus amigos. E ele termina: a revelação dos espíritos dissipa as brumas do ódio, as incertezas e os erros que nos envolvem. Ela faz brilhar sobre o mundo o grande sol da bondade, da concórdia e da verdade. Olha que interessante. O Espiritismo que nos traz esse diálogo com André Luiz, esse diálogo que nos fala de imortalidade, de mediunidade, de pluralidade nos mundos habitados, faz com que brilhe um sol, não o sol das rivalidades, dos preconceitos, mas o sol da fraternidade, do amor, o sol da verdade. Mas essa verdade a que se reporta Leon Denis não é as verdades das idiosincrasias de cada um, é a verdade do amor de Jesus, é a verdade do Evangelho que será pregado em todas as nações. Já me despedindo de vocês, eu quero deixar uma outra frase muito conhecida de Leon Denis, que se encontra na introdução dessa obra. E essa frase, eu queria que vocês pensassem sobre ela, porque ela diz muito, não do Espiritismo, mas diz de nós. Olha o que coloca André Luiz. Leon Denis, gente. O Espiritismo será o que dele fizerem os homens. Observem, o Espiritismo é o Espiritismo. Quem erra ou quem acerta somos nós. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Quem erra ou acerta somos nós. O Evangelho é uma grande proposta para a redenção das nossas almas. Quem utiliza o Evangelho
pela própria vaidade ou utiliza o evangelho para amar as outras pessoas, somos nós. Então não há que se falar em reforma do evangelho, reforma do espiritismo, reformar Kardec. Em verdade, o que nós temos que reformar, ressignificar, transformar, somos nós mesmos. Porque ainda hoje o espiritismo será o que nós fizemos dele, o que nós fizermos dele. Quero terminar minha fala com um soneto que eu fiz em homenagem a André Luiz, nesses 2 minutos que me faltam para a gente passar para a palestra verdadeira, que é a da Larissa Chaves. Tributo a Leon Denis, um arauto da nova revelação. Escritor notável, discurso convincente. Eis Denis, com seu estilo envolvente, a cantar os caminhos da redenção. Enquanto viajor da imortalidade, o périplo querer saber amar, o espírito é convidado a avançar para a vivência da vera fraternidade. Quando a angústia visitar o coração e as dores parecerem sem solução, como se ninguém pudesse vê-las, leia Denis, o apóstolo do espiritismo, a quem se agradece o altruísmo das letras que apontam estrelas. Foi muito bom estar com vocês. Os aguardo na nossa segunda parte, quando iremos eu e a Lari conversar um pouco mais. Beijo grande.